Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia comigo, no livro do profeta Isaías, capítulo 6, verso de número 7 e de número 8. Isaías capítulo 6, versículo 7 e versículo 8. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. E depois disso, ouviu a voz do Senhor, versículo 7. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. E depois disso, ouvindo a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Querido Deus, soberano Pai, mais uma vez diante do Senhor, Pai, aqui estamos e fazemos um minuto de oração. Pai, eu quero pedir a bênção do Senhor. Antes de pedir a bênção da Tua palavra, Senhor, eu quero pedir a bênção do Senhor para a vida da dona Selva. Senhor, visita, Senhor, a avó do nosso irmão Sandro, que está, Senhor Deus, com um problema sério de estômago. Visita ela nesse momento, aonde ela estiver. Que uma gota do sangue de nosso Salvador Jesus seja na corrente sanguínea dela, tirando toda a dor, Senhor, porque quem sente dor, Pai, não pode esperar. Envia o Teu anjo nesse momento, tire as dores dela, Pai. Dá para ela saúde plena, Senhor. Levanta ela, Senhor, do leito. Recupere e restaure a sua saúde. Tantos milagres o Senhor já fez na vida dela. Senhor, eu te peço, opera hoje novamente na vida da tua filha. Eu te peço em nome de Jesus. Peço também, Senhor, que o Senhor abençoe, meu Deus, o momento da ministração da palavra. Perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. Que por amor a ti mesmo, Senhor, o Senhor trate conosco nesta noite. Por amor à tua palavra, por amor à tua igreja e por misericórdia da minha vida. Trata conosco, Senhor. Fala ao nosso coração. Dá, Senhor, a tua bênção sobre nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém? Irmãos, hoje eu queria falar sobre um tema um pouco diferente. Se eu fosse dar o tema, eu diria que nós vamos falar sobre heróis da fé versus celebridade. Heróis da fé versus celebridade. Celebridade são aquelas pessoas que nós estamos acostumados a ver, às vezes na TV, que de uma hora para outra se tornam em pessoas importantes à sociedade, à mídia. Pessoas que, do nada, promovido pela TV, se tornam celebridades, se tornam pessoas formadoras de opinião, se tornam pessoas, entre aspas, importantes para um grupo de pessoas. E heróis da fé é algo bem diferente. Quando a Bíblia fala dos heróis da fé, ela pontua homens como Moisés, homens como Josué, homens como Davi, homens como Samuel, homens como Elias, como Eliseu, homens que realmente marcaram época, marcaram a história por suas próprias vidas, homens como Paulo, homens como Pedro, homens como João, homens como Tiago, pessoas que dedicaram a sua vida para que fosse manifesto a palavra que Jesus deixou através da fé. Pessoas que entregaram a sua vida aos cuidados de Deus, pessoas que entregaram suas vidas e se tornaram amigos de Deus. Quando nós olhamos para a história do cristianismo, nós ficamos maravilhados com esses heróis da fé. E ficamos assustados com a crueldade com que a humanidade os tratou. O escritor da carta aos Hebreus, ele diz que o mundo não foi digno deles. O mundo não foi digno deles.
Eles não eram celebridades. Eles não eram só um nome de pessoas importantes, mas eram pessoas que se dedicaram à pregação do Evangelho. E hoje eu queria traçar um paralelo entre esses dois personagens. Ainda que possa parecer nada a ver, né? Nada a ver, nós vamos ver hoje que se misturam às vezes nos dias de hoje, no século 21. Pessoas que se tornam celebridades da fé. Não heróis da fé, mas celebridades da fé. Através da fé, estão se apresentando. E estão bem longe de serem os heróis da fé, estão bem distante disso. O texto que nós lemos fala sobre a vida de Isaías. Isaías, um homem que, no princípio da sua chamada, ele dizia ser como uma criança, dizia não saber falar, tinha medo das coisas do Senhor. Mas que o Senhor dá a ele uma experiência, e ele disse: olha, os meus olhos viram a Deus, e eis que eu vou perecer, ou que vou perecendo, porque os meus olhos viram a Deus. E eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí mesmo no capítulo 6, ele diz isso. E o Senhor diz: olha, isto, ou esta tenaz, tirada do altar, tocou nos seus lábios, e a sua iniquidade, o seu pecado foi tirado. Imediatamente, quando ele sente o seu pecado e a sua iniquidade tirada, ele se coloca à disposição de Deus. E ele começa a ouvir a voz de Deus. E quando ele ouve Deus dizer: a quem enviarei, a quem há de ir por nós, de pronto ele se coloca à disposição e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. E a partir dali, Isaías começa uma trajetória de fé, uma trajetória de ser instrumento de Deus sobre a face da terra. E tenho certeza que em muitos momentos Isaías, provavelmente, eu penso, faço uma conjectura, que ele pensou, né? É muito provável que ele pensou em deixar aquele caminho por tantas dificuldades que Isaías viveu. Mas a Bíblia diz que muitas profecias estão ali registradas por ele, profecias de um tempo presente, profecias de um tempo que ainda haveria de vir num futuro próximo, profecias que estavam num prazo longínquo, num tempo distante. Mas seja como for, em nenhum momento Isaías recuou, porque tinha no seu coração o desejo de se apresentar como um sacrifício vivo diante do Senhor. A Bíblia fala de 8 alianças que o Senhor Deus fez com o homem. A 8ª aliança é a aliança do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. 7 alianças foram derramados sangue para se estabelecesse. Então Deus fazia uma aliança com o homem, e o homem selava através de um sangue inocente de um animal. Mas a 8ª aliança foi a aliança que Deus fez com a humanidade, e o sangue que foi constituído sobre o altar foi o sangue do próprio Filho de Deus, o sangue do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer a nós que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o direito da vida eterna. E nós então olhamos para a palavra do Senhor e começamos a ver os exemplos que o Senhor está dando a nós de se dar, de entregar, de se sacrificar em prol de alguém. E olhamos para a palavra do Senhor e vamos ver inúmeros versículos que deixam muito claro que aceitar ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador é se colocar à disposição de Deus, é se entregar, é se dar, é se tornar também um herói da fé. Mas nesses dias que nós vamos vivendo, vemos um evangelho meio que superficializado, onde muitas celebridades aparecem e se apresentam após conhecer o nome de Jesus.
e diz: o Senhor Jesus fez para mim, olha como eu estou abençoado, veja como a prosperidade me alcança, veja como o milagre tem chegado até mim. Mas não vemos estas mesmas pessoas agindo como heróis da fé, ou seja, se dando, se entregando, sendo devotos do nosso Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O Senhor Jesus, ele diz para nós na sua palavra que aquele que quiser vir após mim, ou seja, aquele que quiser vir depois de mim, tome a sua cruz e siga-me. Isso é tão pregado, isso é tão falado, isso é tão lido, isso é tão expresso ou impresso na mídia, mas é tão difícil da gente entender o que é tomar a cruz do Senhor Jesus, ou o que é tomar a cruz e seguir o Senhor Jesus, melhor dizendo. Porque quando Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, as pessoas que ouviram ele falar isso, sabiam do que ele estava falando. Havia um costume romano, de que quando havia uma pessoa para ser crucificada, essa pessoa era levada aos porões, às masmorras, e vivia um estado de miséria total, e depois, quando estava enfraquecida, eles tiravam dali, e espancavam essa pessoa, batiam, mas batiam muito. E quando aquela pessoa já estava não aguentando mais, quando aquela pessoa já não aguentava mais apanhar, o soldado romano então perguntava para ela se ela já estava pronta. Você já está pronto? Pronto para quê, pastor? Pronto para morrer. E aquela pessoa, às vezes, por não aguentar mais apanhar, dizia: sim, eu já estou pronto. Eles então jogavam a cruz sobre aquela pessoa e descarrega agora a sua cruz. E ele tinha que sair arrastando aquela cruz até o lugar fora da cidade onde ele seria crucificado. Ou seja, quando a pessoa dizia: estou pronto a tomar a cruz, estou pronto a levar a cruz, ele estava dizendo: eu já estou pronto para morrer, porque eu não aguento mais viver sofrendo desse jeito. Então, quando Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, Jesus está dizendo aquele que está preparado a morrer. Porque a Bíblia diz que aquele que deixar a sua vida, vai achar. Aquele que perde a sua vida, acha a vida com Deus. Mas aquele que valoriza e que acha a sua vida, não encontra a vida com Deus. É deixar para unir. É deixar o mundo para viver as coisas de Deus. É estar preparado para morrer para o mundo, para morrer para as coisas deste mundo. E às vezes nós apanhamos tanto dessa vida, sofremos tanto mesmo, que chega uma hora que nós falamos: Senhor, pronto, eu estou pronto, eu estou preparado a tomar a parte que me cabe, eu estou disposto a deixar esse mundo e me tornar um herói da fé. E o que é ser um herói da fé? É estar preparado a fazer para o outro, é estar disposto a servir o outro, é estar disposto a viver a serviço do outro, porque foi isso que o Senhor Jesus fez e foi isso que Ele nos ensinou. Ele veio não para ser servido, mas Ele veio para servir. A diferença que eu vejo entre os heróis da fé e as celebridades que nós vemos hoje, as celebridades cristãs, é que as pessoas estão preparadas para receber aplausos, receber a bênção do Senhor, receber a providência do Senhor, mas são poucas as pessoas que estão dispostas a dar, ou pelo menos a entregar. Pastor, palavra dura essa, sim, irmão, difícil de falar até, mas é a mais pura verdade. O cristianismo traz para nós uma responsabilidade muito grande.
É a responsabilidade de se doar, é a responsabilidade de devotar a Deus, de conhecer Deus, de saber quem Ele é e o que é que Ele faz. Devoção é uma palavra que poucos conhecem. As pessoas falam, eu sou devoto de São Pedro, São João, sei lá. Sou devoto de Padrinho, Padre Cício, sou devoto de Aparecida, sou devoto disso ou daquilo. Mas devoção gera uma expectativa. A pessoa que é devoto gera uma expectativa dentro de si de apresentar àquele a qual ela tem devoção o seu melhor. Quando nós ouvimos falar essa palavra devoção, associamos uma pessoa que ama. E Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, no capítulo 13, falando do amor, ele fala que o amor é benigno, é longânimo, que o amor é sofredor, que o amor tudo sofre, tudo suporta, que o amor não suspeita mal. O amor é um ato de devoção. Quando uma mãe ganha um filho, ela devota o seu tempo ao filho. Pelo menos algumas mães. Quando um homem ama uma mulher, ele tem devoção a ela, ele devota o seu tempo, ele cuida, ele zela, ele protege. Quando nós amamos ao Senhor, nós apresentamos ao Senhor a nossa devoção. Nós apresentamos ao Senhor o nosso melhor. Nós nos colocamos a serviço do Senhor. Nós fazemos aquilo que o Senhor quer que façamos. Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. A gente sabe que a devoção requer um sacrifício. Pastor, mas a Bíblia não diz que o Senhor Jesus fez o sacrifício uma única vez, de uma vez por todas, para que ninguém precise sacrificar? Exatamente isso. Jesus sacrificou a sua própria vida pela humanidade. Não se faz mais sacrifício para a salvação, mas a nossa fé, ela é manifesta a Deus através da nossa devoção, que às vezes se torna até mesmo um sacrifício. E o apóstolo São Paulo, falando à igreja de Roma, no capítulo 12, no primeiro versículo, ele diz, apresente o vosso corpo como um sacrifício vivo, porque isso é o vosso culto racional. Então espere um pouquinho, pastor, quer dizer que tem sacrifício? Tudo que nós fazemos para Deus, em devoção, muitas vezes é um sacrifício que fazemos, sim ou não? Quando você deixa o conforto do seu sofá para vir à igreja, você de alguma forma está fazendo um sacrifício. Quando você deixa de ir no domingo à praia, porque você tem um compromisso na casa do Senhor, você está fazendo um sacrifício. É um sacrifício. Isso não quer dizer que você não possa ir à praia, não é? Eu estou querendo dizer que o tempo que nós muitas vezes devotamos a Deus é um sacrifício. É um culto racional. Realmente, é o apresentar do nosso melhor ao Senhor. E como poucas pessoas estão fazendo, queridos. As pessoas estão tendo um relacionamento cada vez mais superficial, mais distante. Elas estão parecendo mais com as celebridades do que, de fato, com heróis da fé. Quantas pessoas que saem do conforto do seu lar para ir visitar um enfermo e orar por ele? Quantas pessoas que vão pregar o Evangelho, aquelas pessoas que não conhecem? As pessoas estão morrendo aos milhões, estão descendo aos infernos de escorregador, descem com tudo, porque não há ninguém que tenta de alguma forma impedir, não há ninguém que prega o Evangelho, é cada pessoa cuidando de si mesmo. As pessoas nos nossos dias têm se tornado muito egocêntricas, mais para a celebridade do que para heróis da fé. Amém, irmãos? Será que é só eu que vejo isso? Ou nós todos estamos vendo assim?
Amém? Isso está acontecendo. Mas sabe, irmão, quando nós nos colocamos à disposição de Deus, Deus também se coloca à nossa disposição. Quando nós temos o desejo de servir ao Senhor, o Senhor também se disponibiliza a servir a nós. Não que isso seja uma troca, mas a nossa devoção a Deus é o que de fato move a mão de Deus. A mão de Deus não se move com palavras, as mãos do Senhor não se movem com lágrimas, as mãos do Senhor se movem com atitudes, que às vezes vêm pela palavra. Sabe, a fé é firme fundamento de coisas que a gente não vê. Diz a Bíblia, é a certeza daquilo que nós estamos esperando. Então, aquele que crê, vive o que crê. Aquele que crê determina aquilo que acredita. Aquele que crê anuncia aquilo que acredita. É impossível que uma pessoa cheia do Espírito Santo e que tenha a palavra da verdade na boca, consiga ficar com ela na boca, sem anunciar, sem falar, sem pregar. Quando assim estamos, ou quando assim fazemos, é porque está faltando em nós a convicção. É porque estamos deixando de servir ao Senhor e queremos tão somente ser servidos pelo Senhor. Eu tenho pensado muito nisso. Eu gostaria